Pensa comigo numa fortaleza. Assim, imóvel, silenciosa, mas por dentro, pulsando com uma inteligência estratégica super complexa. Ela não tem um exército marchando, sabe? Mas as muralhas dela podem ficar mais fortes, os portões podem se fechar e ela pode até chamar reforço aéreo. Essa fortaleza é uma planta. E hoje a gente vai desvendar as táticas de guerra incríveis que ela usa para sobreviver. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, dando sequência à nossa série do IA AgroCast, onde a gente conecta os fundamentos da fisiologia com a nutrição mineral. Essa é a nossa terceira análise. Hoje, nosso foco é total na fisiologia de defesa. Vamos entender como é que as plantas sobrevivem aos estresses do dia a dia. A maior vulnerabilidade de uma planta é, na verdade, a sua principal característica. Ela é um organismo séssil. Ou seja, ela está ali, enraizada no mesmo lugar. Quando o perigo chega, não importa se é um inseto com fome ou uma seca daquelas, não dá para simplesmente sair correndo. E aí fica a grande pergunta, né? Se elas não podem fugir, o que é que elas fazem? A resposta é essa: elas lutam. E olha, não é de um jeito passivo, não. Elas têm sistemas de vigilância, um arsenal químico e redes de comunicação que, sinceramente, não devem nada a nenhuma fortaleza medieval. Bora mergulhar nisso! O primeiro tipo de guerra que uma planta enfrenta é contra o próprio ambiente. É tipo um cerco, sabe? Um cerco implacável de estresses que não são vivos, os chamados estresses abióticos. Bom, o estresse abiótico inclui ameaças como a seca e o excesso de sal no solo. E embora pareçam coisas diferentes, os dois criam um problema em comum, o estresse osmótico. Na prática, isso quer dizer o quê? Quer dizer que para a planta fica muito, mas muito mais difícil absorver a água que ela precisa para sobreviver. Então, como é que a nossa fortaleza reage? Primeiro, ela soa o alarme. As raízes sentem que está faltando água e mandam um mensageiro químico, o hormônio ácido abscísico, o ABA, lá para cima para as folhas. E a ordem é clara: fechem os portões. Os estômatos, que são como se fossem os poros das folhas, se fecham para diminuir ao máximo a perda de água. Só que fechar os portões é uma medida de curto prazo, né? Para um cerco mais longo, a fortaleza precisa cuidar dos seus estoques internos. É aí que entra o ajuste osmótico. A planta começa a acumular um monte de moléculas, como o aminoácido prolina, dentro das células. Isso faz o interior da célula ficar mais salgado que o lado de fora e acaba puxando a pouca água que tem disponível para dentro, mantendo a célula firme. E quando o problema é sal, ainda tem o perigo da toxicidade. Aí, a planta usa uma tática de contenção. Ela literalmente bombeia os íons de sódio, que são tóxicos, para dentro de um compartimento seguro na célula, que se chama vacúolo. É como se ela trancasse o veneno num cofre, mantendo o resto da célula funcionando em segurança. Bem inteligente. Certo. Então a fortaleza sobreviveu ao cerco do ambiente. Mas agora, os invasores estão nos portões. Vamos passar para a defesa contra os inimigos vivos, como os patógenos e os herbívoros. Para combater os patógenos, tipo fungos e bactérias, a planta tem um sistema de defesa de 2 camadas. Pensa assim, é como se fosse uma patrulha de fronteira que detecta as ameaças mais gerais e umas forças de elite, que são chamadas para lutar contra invasores específicos e muito mais perigosos. Esse slide aqui detalha bem essas 2 camadas. À esquerda, a gente tem a PTI, que é a nossa patrulha de fronteira. Ela usa uns receptores na superfície da célula para sacar padrões gerais de micróbios e já ligar uma defesa básica. Só que alguns inimigos são mais espertos. Eles injetam umas proteínas, os efetores, para tentar desligar essa primeira defesa. E aí que entra a ETI, as nossas forças de elite à direita. Receptores dentro da célula detectam esses efetores específicos e disparam um contra-ataque massivo, super rápido, para neutralizar a ameaça de vez. E uma das táticas mais drásticas da ETI é a tal da resposta hipersensível. Se um invasor consegue passar pelas defesas internas, a planta ativa uma política de terra arrasada. Ela induz a morte das suas próprias células em volta do ponto de infecção. Isso cria uma barreira de tecido morto que prende o patógeno ali, ou seja, ela sacrifica algumas poucas células para salvar o organismo inteiro. Agora, vamos dar uma olhada no arsenal que a planta usa contra os inimigos maiores, como os insetos herbívoros. Aqui, a guerra vira uma coisa bem mais física e química. As defesas diretas são as armas que a planta usa para ferir ou pelo menos atrapalhar o atacante. Tem as barreiras físicas, claro, como os espinhos que a gente vê, mas o arsenal mais sofisticado mesmo é o químico. A planta pode produzir compostos que são veneno puro para os insetos ou substâncias que simplesmente bagunçam a digestão deles, tornando a planta uma refeição, digamos, bem desagradável. Isso aqui é sensacional. Uma das estratégias mais fascinantes, as defesas indiretas.
Quando uma lagarta começa a mastigar uma folha, a planta não só se defende, ela libera no ar um coquetel específico de compostos voláteis. Esse cheiro é um pedido de socorro, um SOS químico que atrai os predadores daquele herbívoro, tipo umas vespas parasitas que vêm e colocam seus ovos na lagarta. Basicamente, a planta chama um ataque aéreo contra os seus próprios inimigos. É incrível. Tá, mas quem é que coordena essa loucura toda? O fechamento dos portões, o chamado por reforço aéreo, a produção de venenos, quem está no centro de comando da nossa fortaleza? A resposta está na rede de hormônios vegetais. Se defender gasta muita, mas muita energia. Então a planta não pode lutar todas as guerras ao mesmo tempo. Ela precisa priorizar. É como se fosse essa gangorra que a gente vê. De um lado tem a via do ácido salicílico, o SA, que é a defesa principal contra patógenos. Do outro, as vias dos jasmonatos, JA, e do etiveno, ET, que são a resposta contra herbívoros. E qual é o ponto-chave? Ativar um lado da gangorra muitas vezes significa desligar o outro. É uma escolha totalmente estratégica. Então, essa inibição mútua não é uma falha no sistema, muito pelo contrário. É um gerenciamento de recursos super sofisticado. A planta avalia a ameaça e joga a energia dela na defesa mais apropriada, mesmo que isso deixe ela um pouco mais vulnerável a outro tipo de ataque. É o que a gente chama de aposta calculada. No fim das contas, depois de tudo isso, fica bem claro que as plantas estão longe de serem organismos passivos. Elas percebem o mundo, elas avaliam as ameaças e respondem com uma complexidade que é sinceramente impressionante. Elas são verdadeiras fortalezas vivas, mestres da defesa, num mundo onde não se pode fugir. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Se a gente entende a planta como uma fortaleza, com suas próprias defesas, como é que nós, na agricultura, podemos trabalhar para fortalecer essas muralhas naturais, em vez de só construir as nossas em volta dela? A resposta para isso pode ser a chave para uma agricultura muito mais resiliente e sustentável. Fica aí a reflexão.